Fala pessoal, aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo do nosso projeto Matemática e Física no Enem. Nós estamos aí na semana 3 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão de número 178, lembrando que essa referência é sobre o caderno azul do nosso último Enem. Bom, e a questão 178 do caderno azul nos diz o seguinte: uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha o formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções de receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Queremos saber então quantas porções da receita base de massa para os docinhos ela deve preparar para atender esse cliente. Bom, pessoal, vamos primeiro tomar nota de alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é que o docinho, está dizendo aqui que o docinho ele é maciço, ou seja, ele é totalmente preenchido, ele não é oco, não possui recheio, né? Ele é totalmente preenchido, e isso nos dá a ideia de volume, né? Essa ideia de preenchimento está associado à ideia de volume. Isso é um ponto muito importante para nós sabermos que é uma questão que se trata de volume. Outro detalhe importante é que nós estamos falando de docinhos no formato esférico, né? Então, nós temos ali o formato esférico dos docinhos. Portanto, é preciso se atentar que nós estamos falando de uma questão que lida com volume de esfera, questão lá da parte de geometria espacial. Pois muito bem, então vamos falar um pouco sobre a esfera, né? Tem alguns elementos importantes aqui de uma esfera, que são principalmente o raio e o diâmetro. É um detalhe muito importante, porque se nós observarmos a fórmula do cálculo do volume da esfera, nós podemos perceber que ela se utiliza do raio. Porém, no enunciado da questão, nós estamos com a informação a respeito do diâmetro dos docinhos, né, daquelas esferas. Então, é importante tomar nota de que o raio é aquela medida representada ali no desenho pelo R minúsculo, que vai do centro até a extremidade. E o diâmetro ele já pega de uma extremidade à outra passando pelo centro. Portanto, nós podemos concluir que o diâmetro é sempre o dobro do raio. Então, quando nós falamos de um docinho que tem 2 centímetros de diâmetro, ele tem, portanto, 1 centímetro de raio. Isso é importante para a gente fazer a aplicação da fórmula do volume da esfera. Bom, o que nós temos a mais de informação aqui então, agora que já conhecemos os principais elementos envolvidos na questão? Nós temos a informação de que com uma receita é possível fazer 50 docinhos com 2 centímetros de diâmetro. Portanto, se nós calcularmos, né, o volume, né, de docinhos esféricos capazes de ser produzido com essa receita, né, com uma receita, nós vamos então ter o seguinte: se o diâmetro é 2 centímetros, como eu disse anteriormente, o raio é 1. Jogando tudo isso naquela fórmula, lembrando, a fórmula é 4/3 vezes π vezes raio ao cubo, né? Então, aplicando e considerando ali como o π como 3,14, nós temos 4/3 vezes 3,14 vezes 1 ao cubo, que 1 é o raio, né? Nós temos ali o raio medindo 1 centímetro. Fazendo então, né, esse cálculo, 1 ao cubo fica 1 e 1 vezes 3,14 continua 3,14. Portanto, o volume ali daquela esfera, né, daquele docinho, seria 4/3 vezes 3,14. Resolvendo aquele cálculo ali, né, multiplicando 3,14 por 4 e depois dividindo por 3, nós temos aí o volume de um docinho.
Se uma receita é capaz de produzir 50 docinhos, então nós multiplicamos isso por 50 e temos a informação de qual é o volume em docinhos, né, capaz de ser feito capaz de ser ocupado, né, com uma receita de massa base. Espero que vocês estejam então acompanhando esse nosso primeiro raciocínio, né? Nós acabamos de encontrar a seguinte informação: qual é o volume, né, em docinhos que uma receita consegue fazer. Então, o volume de massa, o volume de uma receita é 209,3 centímetros cúbicos. Pois bem, nós sabemos, né, dando continuidade aí, que essa encomenda agora, a nova encomenda, é de 150 docinhos com 4 centímetros de diâmetro. Então, vejam só, nós temos um diâmetro maior e uma quantidade de docinhos também maior. Então, ó, calculando o volume necessário de massa para realizar essa receita, se os docinhos agora são de 4 centímetros de diâmetro, eles terão, consequentemente, 2 centímetros de raio. Portanto, calculando o volume de um docinho, nós temos volume é igual a 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo, portanto, vezes 2 ao cubo. Resolvendo isso aí, nós chegamos à conclusão de que esse docinho desse tamanho, vejam bem, enquanto o outro tinha 4,186, né, o volume daquele docinho menor, esse docinho grande ele tem 33,49 centímetros cúbicos de volume. E se nós queremos 150 docinhos, quer dizer que nós precisamos de um volume de massa, né, de receita, igual a 5.024 centímetros cúbicos. Então, retomando, primeiro nós calculamos a massa, né, o volume ocupado por uma receita. Agora nós sabemos que nós precisamos de um volume de 5.024 centímetros cúbicos de massa. E a pergunta é, isso corresponde a quantas receitas? Então, se uma receita corresponde a 209,3 e eu preciso de 5.024, então, dividindo um pelo outro, eu concluo que nós precisamos de 24 receitas. Resposta, portanto, a letra E, ok? Espero que tenham acompanhado o raciocínio e lembro que qualquer dúvida, qualquer discussão, reflexão que vocês acharem importante, vocês podem deixar o comentário, a pergunta, a sugestão de vocês aqui no fórum logo abaixo. Ok, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!